Tarde, tudo bom com vocês? Iniciando nossa live do mês de outubro, gente. Sabe que essa semana eu falei com uma paciente, falei, a semana que vem na quinta, ontem, na quinta que vem a gente não tem sessão, porque é feriado. Feriado do quê? Eu falei, de Nossa Senhora. Ela assustou. Então a gente tem que correr como o tempo, contra o tempo, para consertar as nossas vidas, a nossa percepção, para aprender a dominar a nossa mente, para transformar a nossa vida numa alegria de viver. Por isso que eu tenho trabalhado tanto e persistido tanto com essas lives. Eu aprendo, porque eu estudo, pesquiso, levo a reflexão comigo mesma, com os meus pacientes e com vocês. E o que eu tenho tido muito em consultório, eu escolho geralmente os temas de acordo com o que tem sido muito recorrente em consultório ou nas caixinhas de perguntas, às vezes inbox. E eu tenho encontrado as pessoas com muito baixa autoestima. Então as pessoas às vezes se dedicam uma vida inteira, os casais muita separação tem acontecido. E aí desmorona uma família, os filhos se machucam, a esposa, o marido, enfim. E isso tem levado à decepção, à frustração, à mágoa, à dor, ressentimento. Por isso, o tema dessa live, para a gente aprender a se valorizar, não só por causa de relacionamento, troca de emprego, de trabalho, chefe que não me reconheceu, não me deu valor, mas e você? Você se deu valor? A gente tem as percepções, a vida dá sinais e a gente que às vezes se nega a enxergar. Mas, para que a gente tome a rédea das nossas vidas, eu vou começar com a respiração. Inspire em 3 tempos, mantém, expire em 6. Cheira uma flor, sopra uma vela. Você controla a sua frequência cardíaca, respiratória, devagar. E vai tomando as rédeas da sua vida e vai passar a agir em vez de reagir. Vou entrar na live. Boa tarde, tudo bem? Aprenda a se valorizar. Você se valoriza? Vamos refletir sobre isso. E eu vou começando com a chamada da live. Se alguém te perguntar quais são as pessoas que você mais valoriza no mundo, você se coloca nessa lista? É muito importante refletir sobre isso, pensar sobre isso. Por quê? Porque o que eu tenho encontrado muitas vezes, nós dedicamos uma atenção grande para as outras pessoas e esquecemos de olhar para nós, para as nossas dores, para as nossas necessidades, para as nossas feridas, para os nossos objetivos. Largamos a nossa história de vida. Então, valorizar a si mesmo é uma reflexão que nós vamos ter durante essa live. Bom, se valorizar é estar em paz com as suas próprias características, ou seja, você está buscando ter uma vida condizente com os seus sonhos, com os seus objetivos, com o seu amor próprio. Se valorizar é se perceber como alguém merecedor de respeito, de amor, de dedicação. É se ver digno de oportunidades interessantes, únicas. Muito bem. Para atingir os seus objetivos, você tem que se valorizar e tem que se achar capaz de atingir esses objetivos que podem ser desafiadores. Você tem que saber entender as particularidades como sinônimo de autenticidade. Sim. Então, mas por que é importante se valorizar? Eu vou dar um exemplo bastante comum, tá bom? Uma pessoa se apaixona e começa a devotar toda a atenção, toda a vida dela ao ser amado e acaba esquecendo de si mesma. Então, passa com o tempo a se submeter a todas as vontades do outro. E ainda acreditando que é assim que se demonstra amor, consideração
E olha, eu posso falar de carteirinha porque eu já fiz isso. No momento que a minha mãe mudou de endereço, eu estava muito fragilizada. E eu não me valorizei. E aí a gente está apaixonada, encantada, e pelas dores, pela fragilidade, se submete ao outro. E você pode se machucar. E não é porque você ama o outro que o outro é obrigado a te amar. Só é necessário honestidade, verdade, transparência e amorosidade até para se romper os relacionamentos. Bom, por mais que um relacionamento envolva ceder e desejar ver o outro bem, feliz, tudo isso pode acontecer, mas você tem que ter uma autorrealização, uma autoaceitação e nunca se anular. Você não pode se anular em função do outro. O outro pode ser um parceiro, uma parceira, um emprego, um trabalho, enfim. Não pode, porque depois, lá na frente, o tempo vai passar e você vai se cobrar, vai cobrar do outro, vai se arrepender, vai ter remorso. E aí é hora de vir fazer tratamento, microterapia quântica oriental e ressignificar para poder se libertar disso e tocar a sua vida. Nunca é tarde, pense sempre assim. Mas vamos lá. Você não precisa passar por cima das suas vontades, dos seus sonhos, das suas convicções, dos seus objetivos para provar que ama ninguém. Não precisa disso. Agora, quando o indivíduo tem consciência do seu próprio valor, não abre mão disso. E acontece tudo de maneira diferente. A construção dessa relação, desse trabalho, dessa carreira, dessa amizade, porque pode ser até eu me submeter por tanta carência que eu não tenho amigos e aí eu fico nessa dependência também, tá? Isso acontece muito com adolescente. Bom, e aí você continua demonstrando seus sentimentos como verdade, mas mantém o quê? O equilíbrio, mantenha a rédea da sua vida. Você tem um equilíbrio entre agradar e não se anular. Você vai agradar o outro, mas não vai se anular para isso. Entende que às vezes é preciso você ceder. Claro, uma relação, um companheirismo, seja o que for, numa sociedade, num trabalho, numa amizade e num relacionamento afetivo, na família, tem que ceder. Um cede um pouco, o outro cede um outro pouco, mas isso não pode se tornar frequente a ponto de você se anular, só você ceder, por exemplo, e se submeter, entendeu? Ele tem que ter uma balança entre as suas vontades e a vontade do outro, e ir se equilibrando, ou dos outros, do grupo, da família, dos amigos, tem que ter esse equilíbrio, cada um cede um pouco. Bom, e isso é muito comum acontecer, não só em relacionamentos afetivos, mas entre famílias, amigos, entendeu? E aquelas pessoas que não se valorizam, elas tendem a fazer tudo para agradar o outro e se anulam. Elas não se acham capazes, não se acham aptas, não se acham boas o suficiente, elas acham que não são, ninguém as ama. Imagina que me ama, mentira, não gosta de mim coisa nenhuma. Então esses indivíduos, eles acham as outras pessoas estão fazendo um grande favor de estarem ali, ao lado deles, entendeu? E portanto eles precisam retribuir constantemente, e não é assim. Isso é baixa autoestima, insegurança. Se valorizar é um ato de resistência, é enviar um recado para o universo, porque assim, né? Pensamentos geram emoções, quem sente é o corpo. Esse pensamento se conecta a um elétron. E aí, quando esse corpo sente, gera uma vibração, uma onda eletromagnética, e a gente joga para o universo quântico. É assim que funciona com a física quântica. E volta para o nosso corpo, para a nossa saúde, para a nossa vida e nossas realizações. Então, a gente deve mandar esse recado para o universo e para todo mundo do seu valor. Você se valorize. E isso não tem nada a ver com arrogância, com vaidade, com orgulho, com prepotência. Não. Não tem nada a ver com isso. Quem se valoriza reconhece os seus limites.
mas não se submete ao que não lhe faz bem. É até aqui que eu vou. Por isso que o autoconhecimento é tão importante. Você tem que saber suas qualidades, os seus defeitos, suas habilidades, suas limitações, mas os seus limites. Isso chama-se respeito. E a gente tem que se respeitar, porque se você não se respeitar, quem vai te respeitar? Se você não se valorizar, quem vai te valorizar? É bem assim. Então, se valorizar é libertador. Por quê? Porque você vai experimentar a sensação de que nunca mais vai voltar para o estado anterior. Você se liberta daquele peso de achar que não é capaz, que não é bom o suficiente, que não merece, que tem que viver de migalhas. Eu lembro numa fase da minha vida que eu fiz tratamento com um psicólogo e ele falava assim para mim, ele tinha um vaso do lado dele, ele falava assim, Silene, você pode ter uma floresta e se contenta com folhinhas. Isso foi marcante para mim. Porque é isso que nós podemos ter uma floresta inteira, porque nós somos co-criadores, nós temos Deus dentro de nós temos uma mente poderosa, devemos trabalhar a nossa transformação, a nossa segurança, o nosso auto-amor, para aí sim a gente objetivar e ir com segurança, acreditando na gente. E então a gente não pode se contentar com migalhas porque tem baixa autoestima, porque não se valoriza, porque acha que o outro está fazendo um grande favor de estar ali do seu lado, te dando uma atenção, implorando carinho. Não pode viver implorando carinho. Você merece carinho, você é afetuoso, tem isso, afetuosa, porque a gente, eu tenho que dar o que eu pretendo receber. Mas não devo viver implorando por isso, por atenção. Muito bem. E eu vou dar alguns modos, como sempre, de aprender a se valorizar. Tá? Pra gente refletir. Não confunda perda de humildade com aprender a se valorizar. A autovalorização. Não tem nada a ver isso uma coisa com outra. Não tem a ver com arrogância. Entende? Você se valoriza, mas não vai ficar arrogante, não vai deixar de ser humilde, simples, bom, companheiro, ter compaixão, não é isso. A autovalorização é um entendimento de que você é tão importante quanto o outro. Entendeu? Você é tão talentoso, você é importante, você é talentoso, você é único, como qualquer outra pessoa que você conheça. Você não é nem mais e nem menos. É tanto quanto, igual. Então se valoriza. Não se trata apenas assim de pensar em termos de competição, de comparação. Não tem que competir com o outro, se comparar com o outro. Você é uma pessoa única. Você tem o seu papel na Terra. Para que você nasceu? Só você nasceu para aquilo. Isso é cada um de nós. A gente tem que acreditar nisso. Por mais que a gente tenha relacionamentos, tenham carreiras, profissões, que tenham pessoas que trabalham na mesma profissão, são concorrentes? Não. Podemos ter a mesma formação, vamos trabalhar de maneiras diferentes. E cada um vai se sintonizar na energia e na vibração de maneira diferente. Então, você tem que acreditar que você é único, entendeu? Tem que se afirmar como uma pessoa boa, capaz. Você tem uma história que também é bonita. Você está batalhando, você está se dedicando, você está se transformando, mas é você que pode fazer isso por você, mais ninguém. Por exemplo, quando um paciente vem se tratar comigo, buscar as técnicas quânticas para liberar, entender o que aconteceu, achar o que foi aquilo e depois ressignificar, mudar a percepção. Eu tenho toda a ciência, a técnica, a ferramenta para ajudar. Mas quem se cura de verdade é a pessoa. Mas ela tem a história dela. E a história dela é linda. Vale a pena ser vivida. É uma história de transformação. Por mais que nesse momento você está sofrendo, que está difícil, que está desafiador, é o seu degrau de aprendizado. Sem isso você não ia crescer. Crescer como ser humano, crescer como pessoa, como amizade, como companheirismo, crescer como profissional, mas crescer como espírito eterno, como alma.
crescer e acender a luz que tem dentro de você. Então, precisa transformar. Então, você tem que exercitar a sua capacidade de tomar decisões. Sim, porque quem não se valoriza é inseguro para tomar decisões. Então, todos nós temos percepções, intuições, temos sentimentos, e a gente tem que dar atenção para isso. Sobre as nossas escolhas que a vida propõe. Às vezes a vida fala, você tem aquela intuição, não vai ali, você teima e quebra a cara, não é isso? Todo mundo tem essa intuição, todo mundo tem uma percepção, você precisa acreditar mais em você, na sua intuição, na sua percepção, no seu sentimento, e você tem que dar atenção para o seu sentimento. Bom, isso inclui desde situações banais, como decidir, por exemplo, qual roupa que você vai vestir. Tem gente que é tão insegura que se alguém não der a opinião de que roupa vai vestir, ela fica insegura se está bem ou não. Ou situações mais complexas, como, por exemplo, definir uma carreira profissional, uma especialização, ser uma reforma, uma compra de um imóvel, situações, fechar grandes negócios, enfim. Comece a se observar no dia a dia. Você tem que se observar, você tem que se conhecer e se analisar. Quantas decisões você está delegando? Você tem tomado ou tem empurrado para o outro decidir? O que você está deixando as outras pessoas decidirem por você? Isso é insegurança, isso não pode, você tem que transformar. Observe isso, nos pequenos detalhes. Onde a opinião do outro vai determinar o que você escolhe, o que você faz, o que você precisa mudar, o que você vai usar. As suas escolhas, as suas decisões, você pode ouvir o outro, mas não depender do outro para tomar a decisão da sua vida, dos seus objetivos, dos seus propósitos. Me caso ou não me caso? Vou morar junto ou não vou morar junto? Fico nesse emprego ou mudo? Fico nessa carreira ou vou fazer uma transição de carreira? Vou me especializar ou não? Vou investir e crescer o meu negócio acreditando em mim ou não? Você pode conversar com outras pessoas e ouvir opinião de pessoas mais experientes, que têm uma visão, mas não depender do outro para tomar as suas decisões, entende? É muito diferente. Então você tem que tomar as suas próprias decisões, porque isso é ótimo para afirmar, para melhorar a sua autoestima. Quando você passa a tomar as suas próprias decisões, você está tomando a rédea da sua vida na sua mão. Porque expressa o quê? Que você confia em você. Confia na sua intuição, nos seus pensamentos, no seu raciocínio, na sua capacidade. Então a gente tem que aprender e trabalhar para tomar as próprias decisões. Reconheça a si mesmo. Sim, se reconhecer, conhecer a si mesmo novamente, entendeu? Se você quer aprender a se valorizar, você precisa saber quem é. Por isso que eu falo tanto no autoconhecimento. Você precisa saber quem é. E aí onde não está legal, você tem que mudar e transformar e crescer. Para você ter confiança, isso não está dando certo, eu não sou boa nisso, eu não me sinto segura, eu não me sinto capaz. Então o que precisa? Usa o presente para analisar e transforma, programa, traça metas, objetivos e corre atrás para ter a segurança e o valor que você precisa para você mesmo. Segue? Não pode ter respostas prontas. E, em geral, aquelas que não revelam o que infinitamente você é, quem você é intimamente. Não. O que você pensa, o que você sente. Não pode. A resposta pronta, em geral, você já tem aquela resposta pronta. Ou então um simples... Então, não pode. Você tem que realmente buscar dentro de você as suas respostas para os seus questionamentos, para suas dúvidas e inseguranças, entendeu? Saia da cena de desconforto. Saia da zona de desconforto. Então, em geral, as pessoas falam, sai da sua zona de conforto. Não.
Se você está confortável na sua vida, se está ótimo ali, se não está te ocasionando dor, sofrimento, suas escolhas estão dando certo, não está te ocasionando conflitos nem para você nem para os outros, eu não vejo problema nenhum em você estar na sua zona de conforto. Agora, na sua zona de desconforto, você precisa sair, porque isso está te machucando, causando problemas, te impedindo de vencer, de progredir. O que você precisa enfrentar na sua zona de desconforto? Avalie, reflita, ou seja, encare mais ou menos assim a sua vida. Olhe para a sua vida, entendeu? Como anda a sua vida? Aprender a se valorizar é parar de fingir satisfação quando no fundo, você sabe que está se contentando quase nada. Está se contentando com pouco, com migalhas. Você não está feliz com aquilo, não é o suficiente, está te incomodando. Mas você finge que está tudo bem. Você sabe que isso é um mapa que na microfisioterapia sai muito nas pessoas? É uma parte que mexe no intrapessoal, no tecido conjuntivo, que marca nas fáscias. Às vezes as dores têm a ver com isso. A pessoa passou por uma coisa que ela dissimulou. Ela fingiu que estava tudo bem. Ela escondeu as emoções, algum segredo. Oi, Silene, tá tudo bem? Tá tudo ótimo. E por dentro eu tô explodindo de dor, de emoção. Não tô... Tá bom assim para você, Silene? Tá? E não tá. Então você está dissimulando, você está fingindo que está tudo bem e não está. Isso gera dor, isso gera marca no seu corpo, nas suas células. Sai muito esse mapa nas pessoas aqui no consultório, tá? Se alguém não está tratando você com amor, com respeito, olha, vou ser bem sincera, é um presente essa pessoa se afastar de você. A pessoa não está me tratando com o amor que eu espero. Não está me respeitando. Eu vou querer ficar com essa pessoa do meu lado? Para manter as aparências? Para fingir que está tudo bem? Não. Esse emprego eu não vou ter uma ascensão de carreira. O patrão não me valoriza. E fica me subestimando e não me dá a chance. Eu vou fingir que está tudo bem com medo de mudar de carreira, de arrumar outro emprego? De começar tudo de novo? Não. A gente não pode ter medo. A gente tem que acreditar na gente, mas para isso você precisa se transformar. Você precisa se preparar. Afastar de você uma pessoa que não te ama e não te respeita pode até doer por um tempo, mas tenho que ser bem sincera. O coração acaba se acostumando, gente. A gente só sente saudade do que foi bom, de quem te amou de verdade, de quem te deu muito. Aí você sente saudade daquela presença, daquelas conversas, daquele abraço, daquele colo. E eu posso falar por experiência, porque saiu fisicamente da minha vida minha mãe e meu pai, e eu tenho muitas saudades, entende? Por quê? Porque eu sinto falta do que foi bom. Agora, existiram alguns relacionamentos que não foi legal, que eu sofri, doeu por um tempo, mas, nossa, hoje eu olho que bom, olha, foi que bom, a pessoa no fundo me fez um grande favor, porque foi por causa disso que eu cresci, que eu fui buscar mudar, que eu fui buscar minha cura, que eu fui buscar crescer, porque eu busco, e você também tem que buscar isso pra você, entende? E não tô falando só de relacionamento afetivo não, viu, gente? Às vezes amizade, às vezes ambiente de trabalho, as pessoas que estão ao seu redor, funcionários, colegas de trabalho, chefes, tem que mudar. Às vezes é um grande favor. Então, você pode escolher o que você realmente deseja, mas você tem que se valorizar para isso. Deus nos deu livre-arbítrio, então escolha o que você quer para a sua vida. Você vai descobrir que não precisa confiar no outro tanto quanto você precisa confiar em si mesmo. Você precisa primeiro confiar em você. E é muito mais importante você ter essa confiança em você.
na sua capacidade, no seu preparo, no seu amor, na sua autoestima, para você fazer as suas escolhas. Não precisa confiar tanto, não é que a gente não precisa de ninguém, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que é importante você confiar em você para fazer as suas escolhas. E não depender do outro. Eu tenho que confiar muito na outra pessoa para decidir se eu vou fazer isso ou fazer aquilo. Não, eu tenho que confiar em mim. É muito diferente. Recolha provas dos seus erros de dedução. E eu vou falar o que é isso. Erros de dedução. Sai muito também em mapa da micro. Sofrer por antecipação. Um conflito real e imaginário. Sofre por antecipação. Aí, pensamento gera emoção, o corpo sente tudo aquilo. Se eu for lá, eu vou falar isso, vou falar aquilo, vai acontecer isso, vai acontecer. Erros de dedução. Veja quantas vezes você está fazendo isso com isso. Coloque a sua memória aí agora para funcionar. Lembra de situações que te fizeram sofrer por antecipação. Isso é comum na vida da gente. Não pode. Para com isso. Quando a gente permite esses pensamentos, ou seja, esses nossos conselheiros negativos, acaba o quê? Agindo e sentindo como se eles fossem verdades sérias. E a gente sofre por conjectura na mente. Eu trabalho com mente, gente. Eu estudo muito saúde mental. Eu estudo muito o modo de pensar, que vai ser um tema de live mais pra frente. Como a mente interfere no campo quântico e forma a nossa realidade. É mente. Então, os seus pensamentos acabam sendo o quê? Esses conselheiros negativos, e você vai agir, vai sentir de acordo com esses pensamentos, e é por conjectura, é por antecipação, é o imaginário por antecipação. Isso sai direto em mapa da micro, em mapa da inteligência biológica, em mapa da terapia quântica oriental, porque são órgãos e vísceras que têm esse sentido na leitura. Muito bem, mas são o quê? Hipóteses o quê? Pessimistas, que limitam a tua autoconfiança. Normalmente a pessoa se apega nisso. E aí vai ficar abalado, vai ter coragem de agir, de mudar, de enfrentar. Se está sofrendo negativamente por conjectura, um pensamento por antecipação, um imaginário, pensa nisso. Aceite elogios. Ai, Silene, você está tão bonita, são seus olhos. Falsa modéstia? Não. Muito obrigada, que bom ouvir isso. Você sabe que eu estou batalhando, eu estou me transformando, eu estou me curando, estou mudando o meu estilo. Que bom ouvir, que vai me dando mais segurança. Não tem problema você, nossa, você foi tão boa para mim, você é tão, ai que bom, Silene, eu estou dando um exemplo, tá gente, estou falando de mim que é mais fácil. Silene, você tem me ajudado tanto, as suas técnicas, eu tenho visto de outra forma. Que bom, vou me estudar mais para poder continuar ajudando as pessoas. É bom ouvir isso, que bom que eu estou podendo te ajudar. Entende? Então, a gente tem que ver o elogio, muitas vezes, como uma gentileza. E você deve abraçar, interiorizar isso para você. Traz para você, acolhe esse elogio. Você merece elogio também. Por que você só merece crítica? Só apontando os dedos dos seus erros e defeitos. Você não merece elogio? Você não tem qualidade? Não está batalhando para se transformar? Então aceite os elogios. Agora, reflete aí um pouquinho. É muito difícil para você aceitar elogios como verdades a seu respeito? Você tem dificuldade quando alguém te elogia, você aceitar que isso é verdade, que você realmente está chegando naquele nível, naquela aparência, enfim, seja o que for o elogio. Então, decida a partir de agora, já, praticar a aceitação dos bons comentários sobre você. Por que só crítica? Por que você merece e é verdade a crítica? A opinião do outro, quando é negativa, é verdade, e quando é positiva, não. Que insegurança, que baixa autoestima é isso. Olhe para si mesmo, olhe para a sua vida, para você, como um projeto em andamento. Você tem que programar, planejar
Entendeu? Não, você não deve se cobrar perfeição. Nós vivemos num universo que é caos e ordem. Então não tem perfeição. E nós estamos aqui em experiência, em aprendizado. Quando a gente começa a andar, a gente cai, um gatinho, esfrega o bumbum no chão, levanta apoiado, cai, dá os passinhos, cai, alguém ajuda. Não é isso? Só que a gente não lembra. E aí quando a gente erra, a gente se pune, se cobra, não se perdoa. Não. Você pode ser a pessoa responsável por não ter tido o sucesso profissional que queria naquela empresa. Você pode ter sido a pessoa responsável por aquele casamento, por aquele namoro, por aquela relação não ter dado certo. Você pode ser a responsável por aquele grupo de amigos não te aceitarem. Você pode ter sido responsável pela falência da sua empresa. Pode! E daí? Você é responsável porque você agia assim, pensava assim, tinha essas dores. Mas agora você se perdoa e se transforma. Você tem que se acolher. Você tem que aceitar, reconhecer, mas ver que você é um projeto em andamento. Então você não precisa ser perfeito. De vez em quando, você precisa ouvir, você precisa falar. E tem que ouvir não e falar não também. Quem se valoriza sabe, ouve não, mas sabe falar não também, entendeu? Saber que às vezes as coisas demoram para dar certo. Por várias coisas, não é o momento, porque não está pronto, porque você falou demais e alguém pôs um olho gordo em cima, porque isso existe. Enfim, porque não era para ser. Às vezes demora. Mas se tudo acontecer, tudo isso estiver acontecendo, demorando para acontecer, ouvindo não, dizendo não, é porque você está agindo. Você saiu daquela coisa parada. Você está agindo em busca do quê? Do seu bem-estar, da sua felicidade. Você está aprendendo a se transformar. E isso é muito, muito, muito importante. Tire das suas costas esse peso de ter que ser perfeito, de ter que ser completo, de não poder ter defeito, de ter que ser o maior, o melhor especialista em qualquer setor da vida, seja profissional, amizade, relacionamento, emocional, afetivo, familiar. Tenho que ser o melhor pai, a melhor mãe do mundo? Não, vai errar. Porque está aprendendo a ser mãe, aprendendo a ser pai. Não coloque na sua existência, ou assim, o seu prazer, a sua alegria de viver na sua vida, você não pode colocar esse peso na outra pessoa. Mas também não pode colocar a alegria, o prazer da sua existência na pessoa que você quer vir a ser, que você quer se tornar. Não. Coloque o prazer da sua existência no seu trajeto, na sua caminhada, que você está criando, recriando, para poder chegar lá. Isso que é o melhor, isso que deve ser o seu objetivo de vida. Sempre foco no momento presente, o passado já foi. Se liberta, ressignifica, muda a percepção, se perdoa, perdoa o outro, muda a vibração. O presente é o momento que eu planejo, que eu programo a vida que eu quero ter, os meus projetos, e é nisso que eu tenho que me apegar e acreditar, traçar o que eu quero para a minha vida, o que eu tenho que mudar. Não é só querer, que pode querer crescer profissionalmente, ganhar dinheiro, ter coisas materiais, bens materiais, ter um relacionamento ideal, a família ideal, tá tudo certo, mas tem que ter no seu objetivo de vida se transformar, ser uma pessoa diferente, olhar os seus defeitos e mudar esses defeitos, aprender a se controlar. Vai errar ainda algumas vezes? Vai, mas está tudo bem, porque você está criando e recriando esse novo ser, essa nova pessoa que você quer ser, essa nova pessoa com toda a força, capacidade e luz que você quer chegar lá. Você tem uma existência inteira para fazer isso por você.
aprenda a se valorizar. Gente, muito obrigada por cada um de vocês que me acompanham, que ficam aqui na minha live. Se você sabe de alguém que está precisando aprender a se valorizar, daqui a pouquinho eu vou deixar aqui no Instagram ou no YouTube da doutora Silene Paz, entendeu? E mais uma semana que eu venho trazendo essa reflexão. Eu tive que aprender a me valorizar. E quando eu fui buscar o tema e avaliar para refletir hoje com vocês, eu vi o quanto eu progredi, mas que a gente sempre tem o que mudar, aprimorar e se cobrar menos. Tchau, gente. Um bom fim de semana. Obrigada pelo carinho e espero poder ajudar vocês. Se precisar de alguma coisa, é só falar comigo. Se serviu para você ou se você sabe de alguém que está com essa baixa autoestima, que não está se valorizando, que está se submetendo, manda essa live para ela, tá bom? Tchau, até a semana que vem.